Caramba, hein? Já faz uns 3 bilhões de anos que eu não gravo um vídeo com voz. Agora é uma boa oportunidade pra fazer isso. Mas pera aí, como é que fazia pra gravar vídeo com voz mesmo? Vamos ver, eu vou tentar. E aí galera, beleza? Aqui é o Lucreftos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, finalmente, depois de 2 anos, como já dá pra perceber aqui, tô gravando um vídeo com voz. Eu vou aproveitar esse retorno da voz para poder fazer, depois de 2 meses, finalmente o segundo devlog do meu jogo, Silk Code. E bem, como já passou 2 meses, realmente deu para fazer bastante coisa aqui. Como se eu ficar enrolando mais, vai demorar 3 bilhões de anos esse vídeo, é melhor eu já começar logo. Inclusive, tá tudo demorando 3 bilhões de anos, minha voz para voltar demora 3 bilhões de anos, o vídeo demora 3 bilhões de anos, mas vamos lá. Bem, já vou começar direto ao ponto aqui, mostrando umas coisas mais legais que eu já adicionei nesses 2 meses, que foram novos itens. No caso, vamos começar com esses dois aqui, que eles têm umas histórias engraçadas. Primeiramente, essa coisa esquisita aqui, que é um macarrão de urânio. E bem, da onde que eu tirei essa ideia? Basicamente, um dia eu tava lá dormindo pacificamente e sonhei que eu tava comendo massa de urânio. Fato bem normal. E daí eu achei isso tão engraçado que eu resolvi adicionar não especificamente uma massa de urânio no jogo, mas sim um macarrão de urânio que de qualquer maneira dá pra chamar de massa. Ele basicamente recupera 905 pontos de vida, o que é mais de 9 vezes o tanto de vida que o personagem tem. Só pra ser roubado mesmo, né? Já que é literalmente o item dos sonhos. E óbvio, né? Pra você ter um macarrão, você também tem que colocar em algum lugar, que no caso é o prato. Eu adicionei esse prato, inclusive, até quando adicionei, eu coloquei uma piada assim de uma coisa que eu tinha pensado na descrição. Escrevi aqui que um dia você pode ser capaz de arremessá-lo. E realmente hoje em dia dá para arremessar ele, porque eu adicionei essa função aqui para alguns, na verdade não para alguns itens do jogo, especificamente por enquanto só para o prato. Você clica, você arremessa ele e consegue dar dano nos inimigos. Falando em inimigos, temos aqui esse novo integrante aqui para os não para os inimigos, né, mas para os outros bichos aqui do jogo, que é o boneco de testes. Inclusive é extremamente forte, tem 10 mil de vida. Justamente para você poder testar qualquer equipamento nele sem ele ser destruído rapidamente, né? Porque tem muitos equipamentos aqui no jogo que tem, por exemplo, mais de 100 de dano, ou não necessariamente 100 de dano, mas combando com os projéteis deles ficam muito fortes, e daí eu tive que criar esse boneco de testes para conseguir testar ele sem destruir completamente os inimigos. Mas bem, guardando essa espada de gelo aqui, vamos agora para os outros equipamentos. No caso, a gente tem essa espada cabulosa aqui, machadão, e a lança, que tem um novo tipo de equipamento para o jogo. Começando pela espadona aqui, o nome dela é Zenith. Não uma referência a Zenith do Terraria, até porque o design aqui é bem diferente e ela não taca 3 4 de espadas por segundo na direção que você estiver atacando. Ainda assim, ela é bem forte, dá 120 de dano. Eu acho que de dano bruto ela é a que mais dá dano no jogo, tirando a espada lendária que dá quase 1 bilhão de dano. E ela tem esse nome por causa da referência, né, da astronomia, que Zenith é a linha traçada. Bem, como eu posso explicar? É uma linha traçada do chão até o céu, que ela acerta, né? Que ela chega até o ponto mais alto da trajetória de um corpo celeste. Então, basicamente isso aí é a Zenith, por isso que ela tem essas estrelas aqui brilhando em cima da guarda e também em cima aqui da lâmina. Além disso, a gente tem mais esses dois equipamentos, né, essas duas armas que eu adicionei, que também são equipamentos da Lua, que nem esse arco, ou melhor, esse arco e essa espada que já tinham aqui no jogo. Por enquanto eles não têm nenhuma habilidade especial, mas são bem da hora, que é esse machado aqui, que ele tem um ataque bem devagar, mas tem um impacto, né? Aqui no jogo chama de impacto, que é o knockback, e também o dano bem alto. Tem a lança, que é um pouco mais rápida e tem bastante alcance, mas não tem tanto dano assim.
E além dessas armas, vamos ver aqui. Temos também o prisma. Prisma fótico é uma outra arma que parece, né, ser do Terraria, que é aquele Last Prism. Também teve um pouco. Essa aqui sim teve um pouquinho de inspiração. E ela faz exatamente o que você espera de um prisma, né? Para escrever aqui na descrição dela que Newton está orgulhoso de você, porque ela dispersa a luz. E essa luz dispersada causa dano nos inimigos aqui numa grande área. O detalhe é o seguinte, né? Claro que não seria só um prisma normal. Além dele dispersar toda a luz, depois de um tempo contrariando todas as leis da física e da lógica, a luz se concentra de novo num raio laser. Esse raio laser é cabuloso, ele dá muito dano. No caso, dá 100 de dano, se eu não me engano, a cada 0,4 segundos. Então, é brabo, mas tem menos range. De qualquer maneira, mesmo quando o prisma, a luz do prisma, tem a área ali de dano menor, mesmo assim ela dá 10 de dano. Quando ela fica totalmente concentrada, ela já chega a dar esses 100 de dano. Então, além do prisma, a gente tem esses três últimos equipamentos, que no caso é o Tridente das Tempestades, o Canhão de Esferas Raio e o Lança-Chamas. Sim, o Lança-Chamas. E bem, esse Tridente da Tempestade, ele também tem uma história interessante. Basicamente, olha só, acho que foi até antes, eu não sei se foi antes de eu começar a fazer o jogo, um pouco depois, eu até comecei a desenvolver um mod de Minecraft, sim, literalmente um mod de Minecraft. E nesse mod tinha um item chamado Tridente das Tempestades, exatamente esse aqui, só que com uma aparência um pouco diferente. E ele conseguia criar raios para atacar os inimigos. Exatamente o que esse aqui faz também. Toda vez que você ataca, ele age como uma lança e taca um raio nos inimigos. Esse raio que ele dá, vejamos, até eu esqueci, dá 30 de dano. Se você combar com um tridente que dá 40 de dano, dá para dar um dano legal nos inimigos. Na verdade, muito dano mesmo. Além disso, nós temos o canhão de esferas raio. E o canhão de esferas raio, no caso, o poder dele é realmente da hora. Ele basicamente, você mira ele e ele vai ficar carregando. Tem aquela barrinha azul ali que vai aumentando. Quanto maior o nível dessa barrinha, mais longe o projétil vai chegar. A habilidade desse projétil, além dele ser bem rápido quando ele está carregado no máximo, ele também gera uma explosão. Inclusive é capaz de danificar os inimigos duas vezes. Dependendo da carga também vai mudar o dano. A menor vai dar 5 de dano e a maior vai dar 100 de dano. Na carga máxima ele chega a dar 200 de dano, né? Porque vai dobrar o dano como ele acerta duas vezes o ataque. É uma arma bem da hora, dá inclusive para spamar um pouco ela assim. Fica divertido, mas ela não vai dar tanto dano. Mas bem, por fim a gente também tem aqui o Lança-Chamas, que é exatamente o que você está esperando, um lança-chamas. Na verdade, eu vou até aproveitar para mostrar uma coisa aqui. Esse lança-chamas aqui é tão poderoso, ele, literalmente assim como o prisma também quebra as leis da física aqui, ó. O negócio funciona embaixo d'água. Realmente poderoso. Inclusive essa água também é uma coisa que eu adicionei depois ali do último devlog. Então, mais um bônus aí que eu estou mostrando para vocês de coisas que foram adicionadas. Lança-chamas é basicamente isso. Ele também é bem poderoso, ele dá. Vamos ver aqui. Sempre esqueço o dano das coisas, olha. 20 de dano cada 0,4 segundos, como os outros projéteis. E é da hora, né? Porque é o lança-chamas. Bem, agora vamos para as outras mudanças. E vamos já para uma bem importante que eu fiz, que foi basicamente remover uma mecânica do jogo. Mas por que você removeu uma mecânica do jogo? Bem, é simples, porque ela era meio irritante. No caso, ali em cima dessa barrinha verde, embaixo dessa vermelha, tinha uma barra de energia. E essa barra de energia, toda vez que você corria, ela diminuía, e daí você ficando parado, só andando normalmente, ela recuperava de novo. E quando ela acabava, você não conseguia mais correr. E depois de um tempo jogando e testando a gameplay do jogo, percebi que era meio irritante toda hora você acabar ficando sem energia e não conseguindo mais correr. Então por isso eu acabei resolvendo remover ela. Mas em contrapartida o jogo também agora tem uma nova barrinha, que é essa aqui. Inclusive usei novas tecnologias para fazer ela ser uma barrinha circular, que é a barrinha de respiração, de oxigênio.
Caso você pode ficar aqui debaixo d'água e ela vai acabar diminuindo. Diminuir aqui, ela dura 20 segundos o seu oxigênio debaixo d'água. Quando ele chega ao fim, obviamente você começa a se afogar. Depois disso, se eu não me engano, eu acho que são. Não lembro agora. Você vai perder 10 de HP por segundo ficando debaixo d'água, né, enquanto você está se afogando. Sua vida chegar a zero, é óbvio, você morre. Inclusive, essa animação aqui eu também corrigi uns bugs. Dá pra deixar lá dentro aí. A animação de game over. Inclusive, essa tela também eu vou ter que fazer ainda umas atualizações, porque ela tá bem simples. Bem, saindo agora do tema triste do game over, vamos voltar aqui para o cenário inicial para poder mostrar aqui, no caso, como já dá para ver, essas árvores aqui no fundo da floresta, que é na verdade um novo background aqui que eu adicionei. Vocês se lembrarem anteriormente, não tinha absolutamente nada aqui atrás. Eu achei que assim ficava bem vazio e não tinha absolutamente cara nenhuma de floresta essa área. Então adicionando isso aqui já ajudou a dar uma bela de uma imersão e melhorar bastante a aparência aqui da área. E também, como já tem mais uma outra coisa nova aqui do meu lado, já vou mostrar para vocês que é essa nova decoração. Não só essa, como várias novas decorações que envolvem flores, cogumelos e também esses arbustos aqui que ajudam a dar mais vida pro cenário. Eu adicionei várias flores de 6 cores, se eu não me engano. Também esses arbustos e cogumelo marrom, cogumelo vermelho e também o cogumelo branco que fica no caule das árvores. Realmente, depois que eu adicionei essas decorações, ajudou a tornar aqui o cenário da floresta bem mais vivo. Mas, além de decorações, eu também expandi um pouquinho o mapa, né? Enquanto eu vou indo lá para o outro lado do mapa, onde eu já expandi, também vou falando sobre texturas que eu atualizei. No caso, essa aqui eu adicionei nova, né? Que cada uma dessas texturas de madeira de árvore, inclusive aqui eu esqueci um pedaço da antiga, que depois eu vou ter que corrigir. Cada uma dessas texturas de tronco de árvore, elas na verdade são diferentes espécies de árvore. Essa é a minha ideia por agora. Por isso que tem várias delas. Tem aquela outra da área nova que eu estava mostrando no último devlog. Inclusive eu tenho que mostrar ela também, né? Que eu terminei ela. Também tem essa textura aqui dessa árvore de folhas vermelhas e aquela nova que eu acabei de mostrar é antiga. Também é daquele quadradinho ali, daquele. Caramba, esqueci o nome. Daquela rampa que estava bugada ali de madeira. Essa aqui é uma das novas áreas que eu adicionei. Na verdade, é só mais uma extensãozinha da floresta aqui e da caverna logo abaixo. Tem uns parkourzinhos para fazer, mas ainda não tem nenhum inimigo adicionado. Então ainda tem bastante coisa para fazer aqui, já que os inimigos do jogo ainda estão bem não muito desenvolvidos. A gente tem a caverninha aqui, inclusive eu coloquei os cogumelos também aqui nas cavernas para dar mais vida, porque essas cavernas aqui eram bem sem graça antes disso. Agora que eu já mostrei essa área aqui do lado, na verdade eu não terminei de mostrar, ainda tem um pouquinho para aquele lado ali. Depois que eu mostrar essa área, eu vou também mostrar do outro lado ali, do último devlog, estava em desenvolvimento uma área ali para direita do mapa. Né? Tava com os chãos ainda estavam todos daqueles de teste de desenvolvimento. E agora eu já decorei, já adicionei algumas coisinhas ali, já está bem melhor. Daí basicamente aqui é o final desse lado do mapa. Vai ter mais coisa para cá ainda, só que eu ainda não adicionei. Vamos utilizar esse segredinho aqui para voltar para o início e vamos agora para outra área ali do outro lado do mapa. Bem, voltei aqui, já cheguei na outra área e basicamente ela tem aqui essa outra espécie de madeira diferente das outras ali do outro lado. E a ideia, como eu já tinha mencionado no outro vídeo, é ser tipo um labirinto essa área. Não exatamente um labirinto, mas ter vários caminhos para você poder passar e enfrentar vários inimigos. Então também essas texturas aqui de tronco de árvore são outras coisas que eu também atualizei. Realmente, na verdade, parando para pensar, não faz muito sentido como esses troncos de árvore aqui ficam nessa área, mas parece mais raízes do que de fato árvores. Ainda assim é divertido de se locomover por aqui, então deixa assim, né? Inclusive tem aqui a caverna, uma caverna aqui na área de baixo, que também já terminei. Inclusive, eu acho que é a maior caverna do jogo até agora. Tem muito espaço aqui, mas não tem exatamente ainda nada adicionado aqui. Então,
acaba por enquanto sendo uma área bem vazia. Na verdade, todas as áreas do jogo, todas as áreas não, né? A floresta que ainda tá meio vazia porque não deu ainda pra adicionar os inimigos, mas isso eu vou fazer futuramente. Então, bem, aqui chegamos no final, ainda tem aqui uns pedacinhos de chão de desenvolvimento. E por fim, eu acho que a última coisa que vale mencionar nesse devlog aqui são as otimizações que eu fiz no jogo. Inclusive, gravando aqui ainda tá dando umas lagadinhas, né? Porque a gravação é meio pesada, mas ele já tá rodando quase o tempo todo aí a 60 FPS. Isso porque fiz algumas otimizações. No caso, a principal delas é com esse inventário, que antes lagava muito o jogo. Por quê? Porque esses botões, eles exigem uma quantidade decente de processamento para eles funcionarem, né? Para eles checarem se você está clicando neles, não está clicando, para eles executarem as funções deles. E basicamente todos esses botões, de todas as abas, inclusive essa aqui que tem muitos botões, ficavam carregados o tempo todo. Simplesmente, mesmo quando você não estava usando eles. Também os slots do inventário ficavam carregados o tempo todo, então eles ficavam esperando você interagir com eles mesmo o seu inventário estando fechado. Isso consumia bastante processamento, contribuía bastante para o lag. Então, basicamente, só fazendo os botões que estão na tela funcionarem quando o inventário estiver aberto, ajudou a otimizar bastante o jogo. E bem, acho que é isso. Não tem mais muita coisa para falar nesse devlog. São basicamente todas as coisas que eu fiz aí nesses 2 meses. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, parabéns. Não sei mais o que pedir. Faz 3 bilhões de anos que eu não gravo vídeo falando. Não sei nem mais como pedir like e se inscrever no canal. Então só deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, falou e até a próxima.